Muitos imaginam que a vida de um leitor é mil maravilhas, encontrando leituras ótimas a todo momento e nunca desistindo. Mas eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre dicas de como ler mais, e uma das dicas que eu citei é que a gente não deve persistir no erro. Se o livro não está bom e está chato, é melhor abandonar. Eu mexi mais uma vez na minha estante para fazer um vídeo para vocês, e dessa vez eu vou falar para vocês sobre alguns livros que eu abandonei. Realmente não deu certo para mim. Alguns dos que eu vou apresentar eu ainda pretendo retornar, mas outros, por sua vez, eu acho que vão ficar na estante mesmo, ou eu vou dobrar e passar para o próximo. Estou muito ansioso para essa lista bem diferentona, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos, principalmente aqueles amigos que não têm paciência para livros que não são tão bons assim. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, e eu estou gostando muito de ter esses vídeos um pouco mais longos com vocês, falando sobre livros que é minha grande paixão. E outra coisa é que está sendo muito difícil fazer crítica de filmes de terror, porque aqui em 2025 nós não tivemos bons filmes de terror lançados, na verdade tivemos pouquíssimos filmes do gênero até então. Então, enquanto não tiver, a gente vai conversando um pouco sobre literatura e um filme ou outro. Mas então vamos para esses livros abandonados. E o primeiro livro dessa lista que eu não gostei nem um pouco é um clássico, na verdade vão ter vários clássicos por aqui, e esse clássico do Frank Herbert é Duna. Um dos livros considerados como um livro de cabeceira para muita gente aí, principalmente para quem gosta de ficção, e ele é um calhamaço. Então ele é bem grande, não tem só esse livro, tem continuação, teve até o filme com Jake Gyllenhaal, algo assim, e acho que é Villeneuve, alguma coisa assim, não lembro mesmo de fato. E esse livro aqui foi um livro chatíssimo, tanto que eu coloquei ele na lista dos piores livros que eu li em alguns anos por aí, e eu nem cheguei a terminar a leitura. De fato, eu não me esforcei mais. Eu fui até a página 290, então até que eu tentei bastante, só que não tinha muito acontecimento, o mundo não era tão interessante assim, por mais que ele tivesse essa questão inovadora do deserto, de como as comunidades políticas se envolviam por ali. Eu vou ser sincero para vocês que eu gostei muito mais do Ciclo das Trevas, da Dark Side Books, nesse sentido de cenário de areia, coisas desse sentido. Eu não consegui me encantar mesmo com esse mundo, por mais que eu sei que tem uma galera que gosta, mas literatura, assim como o filme ou qualquer outra arte, é uma coisa muito pessoal. E falando sobre coisa pessoal, aqui vem um livro que eu sei que é clássico para muitas pessoas, e esse aqui talvez é algo que eu vá tentar ler outra vez em algum momento, não vou dizer agora, talvez umas férias, realmente é um empreendimento, que é esse livro lindíssimo que eu ganhei de um amigo meu, essa edição lindíssima, que é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse livro eu tinha muita vontade de ler. Essa edição, inclusive, que é da Martine Clary, que é uma excelente editora de livros clássicos. E tem até, se eu não me engano, algumas coisas internas. Na verdade, tem só a capa vermelha interna. Ele não tem muito detalhe da obra. Mas mesmo assim... Ah, outro detalhe da obra é esse aqui. As letras também são em vermelho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver por causa da câmera e da iluminação, mas elas são em vermelho. Mas aqui tem um livro que eu achei chato, porque também não acontecia muita coisa. Era falação, 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 e nunca chegava aonde eu queria que chegasse de fato. Então eu sei que é uma história envolvendo um cara que comete um homicídio, vai se sentir culpado, vai passar por diversos processos da culpa, e eu não sei mais nada da história além disso. Mas infelizmente eu não consegui embarcar. Como eu falei para vocês, é um livro muito bem escrito, dá para perceber de fato, eu entendo porque que ele é um clássico. Então tem vários argumentos gigantescos, o personagem principal ele é muito bem trabalhado, pelo que eu li, dá pra ver que ele tem várias nuances, mas a história em si, sem muitos acontecimentos, pelo menos até onde eu li, eu não consegui ser conquistado. Mas eis que antes do Crime e Castigo, eu já tinha tentado uma vez, e dessa vez mais arduamente, o Dostoiévski com os Irmãos Karamazov, que é esse livraço aqui, que também é outro livro gigantesco. E esse livro em questão, eu fui, deixa eu verificar para vocês, até a página 303. Então eu não estou passando da página 300 com esse autor. E aqui, mais uma vez, a gente tem muitos personagens com diálogos gigantescos que vão de 2, 3 páginas, só que não vai para lugar nenhum. Então, enquanto eu estava lendo esse livro, assim como enquanto eu estava lendo Crime e Castigo, eu sentia que eu estava no mangue, que eu estava cheio de terra nos meus pés
e eu não conseguia me movimentar, porque a história ela é muito fechada, muito engessada, não acontece muita coisa. Então eu senti que estava lendo uma coisa bonita, uma coisa bem escrita, mas não passava disso. E olha que eu já li livros muito complicados. O Saramago é um exemplo disso, que tem uma leitura um pouco mais penosa. Também tem um livro argentino que eu li chamado Múltipla Escolha, que eu gosto demais e que também tem uma linguagem bem diferente, mas aqui, além da diferença, o que ocorre é que não tem muitos acontecimentos. Tem vários irmãos, que esses são os irmãos Karamazov, que tem em ponto em comum um pai que é um bêbado, e esse pai, por sua vez, vai ser assassinado, e eu acredito que um desses irmãos seja o culpado pelo assassinato, e cada irmão tem uma personalidade diferente, um ateu, um super religioso, um mega apaixonado. Então, são várias personalidades, várias pessoas, mas até acontecer esse assassinato, eu nem cheguei até, porque eu estava na página 303, não tinha acontecido nada ainda, eu estava só lendo assim para tentar chegar até lá. Então, infelizmente, não foi para mim. E agora, não um livro tão clássico, mas um livro muito bem comentado, que eu tentei ler também e não consegui, é esse aqui, O Mundo de Sofia. É um livro que eu sei que muitas pessoas adoram, está na wishlist de várias pessoas, livro favorito da vida, ele fala muito sobre filosofia, mas ao contrário dos outros livros, que eu achei uma linguagem muito rebuscada, aqui eu achei uma linguagem meio pobre. Aqui é uma história de fantasia de uma menina que se sente muito isolada, e aí ela começa a conversar com alguém que troca cartas com ela, não lembro muito bem qual que é o plot da história, mas essa pessoa, ela começa a escrever cartas, depois ela começa a enviar alguns vídeos, e esses vídeos nada mais são do que aulas de filosofia trazidas para o mundo. E aí tem toda essa ideia da aula de filosofia, contando vários filósofos, em decorrência de suas vidas, só que ficou algo tão, para mim, didático, que parecia de fato que eu estava lendo um livro de escola, então eu achei chato. Então, se você gostou, me conta se vale a pena continuar. Esse livro aqui, por sua vez, eu não fui tão longe, eu fui na página 127, então eu não consegui embarcar mesmo na história. Lembro que eu abandonei porque tinha outra leitura ali que eu achei mais interessante, não foi porque eu morri de raiva, mas ao mesmo tempo foi porque eu não tive nenhum amor por essa trama e por essa história aqui. Agora, deixando um pouco os clássicos de lado e indo para a literatura, inclusive de terror, vou trazer alguns livros que eu deixei e muitos eu pretendo voltar. O primeiro que eu pretendo voltar, que inclusive foi um pedido de um inscrito, é esse livro aqui do Peter Straub. Eu não gosto desse autor, vou ser sincero com vocês, tudo que eu li eu me desapontei, mas aqui fala sobre um psicopata que é extremamente cruel. Eu lembro que eu comecei a ler, comecei a gostar e eu não lembro por que eu parei, mas ele está ali. Pretendo retornar um dia. E eu já sei que tem galerinha aí nos comentários que gosta muito desse livro, então comenta comigo se vale mesmo a pena, se vocês já ouviram comentários positivos, para que eu faça esse retorno a esse autor que eu já tenho uma certa antipatia, mas talvez essa obra seja legal. E outro livro, dessa vez também que eu abandonei sem entender muito bem, sei que eu comecei a ler e achei meio maçante, é esse livrinho aqui, que é o Alien, do Ridley Scott, clássico, só que aqui do Alan Dean Foster, que é uma novelização daquele filme clássico que a gente já conhece. Eu comecei a ler e por algum motivo não deu certo, não consegui embarcar nessa trama toda, por mais que essa edição da Aleph seja lindíssima. Ó, tem até o detalhe do Alien dentro aqui, é muito bonita mesmo. E a história, eu gosto muito do filme do Alien, inclusive o filme Alien Romulus foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, só que eu não consegui embarcar nessa trama por algum motivo. Outro que eu pretendo iniciar de novo uma leitura, porque eu comprei outros 3 livros do Alien que estão ali parados, capas belíssimas, metalizadas, e que eu pretendo começar a leitura. Acho que vocês devem conhecer aí o que é essa trilogia dos Aliens. Me conta se vale a pena continuar nesse ou ir para os outros. Eu sei que meio tem uma sequência, então eu teria que começar por esse aqui. Agora, outro livro que eu parei e não entendi muito bem porque eu parei tantas vezes. E esse livro, de fato, eu parei umas 4 vezes essa história, que é esse aqui, O Filme Noturno. Ele é um livro que parece muito interessante, eu não entendi por que eu parei, mas eu sempre acabo deixando essa leitura de lado. Então acho que dessa vez eu pretendo, talvez nas férias, pegar ele e focar extremamente nessa leitura apenas, não abandonar, porque eu sei que a história é interessante. Aqui eu sei que o plot tem a ver com um diretor que faz filme de terror muito nichado, para um público que gosta mais de terror grotesco. Esse diretor some, e aí tem uma investigação sobre aonde está esse cara, envolvendo assassinatos também. Então aqui tem uma vibe meio documental, assim como Perseguindo a Bicho-Papão, talvez até mesmo como O Casa de Folhas. É interessante, tem documentos internos, parece ser um livro bom, não é algo que eu
achei que eu fosse desgostar, mas por algum motivo eu travo na metade da leitura. Vou tentar mais uma vez nas férias esse aqui, e o livro do Straub é uma promessa com toda certeza. E eu falei que eu ia parar de falar de clássicos, mas eu não vou. Agora sim vem uma polêmica que eu acho que a galera vai escrever no comentário para que eu volte e traga essa leitura para vocês, ou até mesmo para que eu leia para a vida de fato. Esse aqui é um clássico do Orwell que eu não consegui gostar, é o 1984. Acredito que até hoje eu tenho a marcação de onde eu parei, que é, deixa eu verificar, a página 181 dessa edição aqui da editora Claro Enigma. E eu não consegui ir para frente. Não é que o livro fosse ruim, eu estava gostando, eu gosto de distopias, só que nesse caso aqui, quando começou essa história romântica, eu fiquei completamente perdido. Eu comecei a achar uma história chata, que acho que vocês já devem saber pelo tipo de livro que eu trago para vocês aqui, eu não gosto de romance. Então, quando chegou essa parte, eu abandonei a leitura completamente. Eu sei que talvez esse romance fosse curto, mas para mim já estava comprido demais. Então, se você gostou desse livro, se você acha que vale a pena continuar, também escreva nos comentários. Eu sei que é um livro da vida de uma galera. Mas agora, para surpreender vocês, eu vou trazer um autor que eu gosto muito, muito mesmo, que é o Stephen King. O livro que eu abandonei, esse sim eu vou retornar, é O Celular. É o livro que eu li também até a página 137, então eu avancei um pouco na leitura, só que eu achei ele chato e não embarquei nessa trama. A trama é que todas as pessoas da Terra que estão usando um celular, elas ouvem um bip muito estranho naquele momento e meio que se tornam malucas, homicidas, matando tudo que está pela frente numa ideia de zumbis tecnológicos aí. E eu não embarquei, saberemos por quê. Esse aqui eu pretendo reler. Na verdade, eu estou lendo alguns livros do Stephen King que eu parei. A minha leitura atual é uma leitura que eu parei quando eu era adolescente, lá com 13, 14 anos, eu não lembro por quê, mas é uma história que uma parte dela me marcou bastante e por isso que eu retorno. Esse livro aqui não me marcou, mas eu pretendo retornar com toda certeza. E o Stephen King não veio sozinho. Tem esse outro livro aqui, que é Autoestrada. Esse também eu comprei, muito embarcado pela ideia de ler algo do pseudônimo dele, que é o Richard Bachman, e eu não consegui gostar. O personagem eu achei chato. Eu não gostei muito do plot da história, que é um cara, tipo, meio que ali tá perdendo emprego, perdendo a sua vida, e fica muito mais frustrado quando uma autoestrada vai passar pela sua casa, atrapalhando a sua vida mais ainda do que está, e ele entra num frenesi de loucura ali, destruindo tudo e todos pela frente. É pelo menos isso que eu sei da história, porque eu não me aprofundei muito. E esse livro eu não continuei, mas dessa vez eu também pretendo ler ele. Não sei se em 2025, não sei se em 2026, vamos ver o que vai acontecer. Depende dos comentários de vocês também, caso vocês tenham curiosidade, me peçam bastante. E eu havia esquecido de trazer aqui, mas um livro que eu li algumas vezes do Stephen King, sempre pela metade não continuei, é a continuação do Talismã, A Casa Negra. Eu adorei a história do Talismã, mas a Casa Negra, por algum motivo, não foi. Eu não consegui embarcar nessa história diversas e diversas vezes. Não sei se vou tentar de novo, confesso para vocês, porque de fato eu acho que eu devo ter iniciado esse livro pelo menos umas 4 vezes, e eu não costumo tentar tantas vezes. Mas, caso tenham comentários aí que digam que vale a pena, autentiquem, com toda certeza estarei lá. Esse próximo livro é de um autor que eu também gosto muito, inclusive é o último livro que eu vou falar com vocês. Claro que eu já abandonei muitos outros livros na minha vida de leituras, mas o que eu trouxe para vocês é o que está na estante. Esse que está, vocês ouviram uma vozinha, é o Antônio, meu gatinho, Antônio Caco, que está ali conversando com as borboletas. É uma conversa que eu acho que não é muito saudável, porque depois ele acaba caçando elas. Mas esse livro aqui é um livro de contos do John Connolly e eu não gostei tanto assim. Eu achei meio chato e meio infantil. Por mais que eu soubesse que a leitura do John ela é mais voltada para o público infanto-juvenil, as outras histórias dele funcionaram para mim. Aqui não funcionou porque os contos são muito curtinhos. Curtinhos mesmo, na média de 2, 3 páginas. E esse aqui é um exemplo de livro de contos que eu trago para vocês. Porque geralmente eu não gosto de livros de conto. Tem o Carrossel Sombrio, do Joe Hill, que eu não gostei. Tem diversos outros livros de contos que eu começo e abandono. Tem um livro que eu comprei do Thomas Liggett, com uma capa bonita, um escafandro, um título muito interessante. Eu vou colocar a capa para vocês aí, ao invés de ficar procurando na estante, que eu estava muito curioso para saber se ele era legal ou não. Só que por ser conto, eu comecei a ler e abandonei também. Então talvez eu traga essa leitura para vocês, porque eu tinha visto que não tinha muita crítica pela internet. Mas tem uma coisa que eu não vou para frente, é conto. Geralmente eu não consigo me impactar.
Por mais que eu ainda tenha interesse aí em ler os contos da Oates, que é aquela autora da Dark Side Books que tem umas bonecas na capa que eu fiquei um pouco interessado, Carrie Oates, algo assim. Mas a única leitura que eu li de contos que me chamou muita atenção foi os contos do Stephen King do Sombras da Noite e os contos do Clive Barker no Livros de Sangue. Esse aí eu vou dizer pra vocês que eu gostei bastante. De resto, os contos geralmente eles acabam me desapontando. Então essa foi a minha lista. Em breve eu vou trazer pra vocês a minha coleção do Stephen King, com todos os livros que eu tenho aqui. Também vou trazer pra vocês a coleção dos livros que eu tenho da Dark Side Books. Então a gente vai ter uma conversa mais longa ainda pela frente. E eu gosto muito de ter esse tempo mesmo conversando com vocês. Talvez eu faça um formato de vídeo nas férias, tomando um café, pra gente ter uma conversa mais descontraída. Mas me conta se vocês estão gostando desse formato um pouco maior ou se vocês preferem um formato reduzido mesmo, porque a criação nada mais é do que algo que eu trago para vocês pra gente trocar essa ideia. Então, obrigado a cada segundo de vocês por aqui e não se preocupe que essa semana tem crítica literária mais curta e também tem crítica de um filme de terrorzinho aí que eu achei pela internet.